Uma das vantagens de a gente ter culto à noite é que o Paulinho fica mais cansado, com mais sono. Ele fala menos. Ele acabou de inventar uma doutrina nova aqui, cara. Está muito sério. Glória a Deus. Tinha algum aviso para dar? Tinha recado para dar, mas eu não lembro. Domingo que vem o culto nesta igreja aqui será às 10h30. Então, antes que eu tenha que escrever recado na internet, eu vou acabar escrevendo, mas assim mesmo. Você não pense em chegar às 10h30, você que vem para o culto, chegue bem antes, às 9, 9h30, 22h30, é verdade. Senão o pessoal não entende. Mas chega às 21, porque temos que arrumar tudo, o pessoal vai trazer comida e tudo mais. Ainda temos vaga para você se inscrever aqui. Tem muita vaga e cadeira sobrando para você vir participar da ceia conosco e do culto aqui, tá? Eu venho de Atibaia só para isso, por que você não pode vir? Então, vai dar tudo certo aqui em nome de Jesus. Tem mais algum recado, Glauco? Os cultos da igreja não serão cancelados. Quinta-feira, culto normal. Sábado, haverá culto aqui, dia 30, tá? Então, vocês, por favor, vamos encher a casa de Deus aqui, cultuar o Senhor, né? O mundo entra em férias e tudo, mas o servo do Senhor continua trabalhando o tempo todo. Jesus está trabalhando até agora. Ele falou um dia, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E a gente continua trabalhando, servindo o Senhor. Amém? Eu convidar você a abrir a Bíblia. Eu ia começar em Gênesis, mas depois que o Carlos quebrou minhas pernas aqui desse jeito, nunca mais peço para abrir culto desse jeito assim, porque você vai pegando meus textos. Mas isso não pode. Não, mas foi tão bom porque a parte que eu ia falar ele não falou, então tudo bem. Ele falou tudo que eu não ia falar e deixou a gente tinha combinado antes. Mas eu quero começar em Isaías capítulo 7. Eu pretendo ser bem curto e pretendo que a gente vai intercalando algumas canções de Natal aqui. Se alguém da banda quiser arriscar comigo, depois fica à vontade, tá bom? Mas a gente vai apresentar a palavra, vou cantar o hino de Natal e nós vamos usar a ceia. Depois a gente canta mais o hino de Natal e a gente vai à oferta. Depois a gente canta mais o hino de Natal e a gente termina o culto. Amém? Capítulo 7 de Isaías. Eu fui inspirado por uma pregação que eu assisti no domingo passado. Estava lá na igreja, lá na Batista Morumbi, o Cláudio estava lá apresentando o musical, o pastor Lisânias tomou a palavra e ele falou algo de uma forma que eu nunca tinha ouvido. E foi tão boa que eu quase me converti de novo, Doroti. Mas ele estava falando sobre o rei Acaz. O rei Acaz aqui, rei de Judá, estava sendo severamente ameaçado pelo rei do norte, do povo de Israel, que estava em aliança com o rei da Síria. Então, no versículo 2, a casa de Davi, que é o reino de Judá, recebeu essa notícia: a Síria se aliou com Efraim. E olha só, o coração de Acaz se agitou como as árvores num bosque se agitam num vendaval. Imagine um vento muito forte e as árvores balançando. Foi assim que balançou o coração de Acaz pela notícia. Ele sabia que não teria condições de combater, de resistir a dois exércitos juntos. Aí, o Senhor se antecipou e mandou um recado para Isaías. Vai lá, você e o seu filho, vai lá ao encontro de Acaz e dê a palavra para ele se aquietar, para ele não temer, para o coração não desanimar, porque isso aí é fogo de palha, aqui não vai acontecer nada. Versículo 7 diz, essas coisas que eles estão dizendo não vão acontecer. E aí ele lança algumas sentenças sobre a Síria e sobre também o povo de Israel. E no versículo 10, o Senhor continuou falando por meio de Isaías, falou assim, pede a Jeová teu Deus um sinal embaixo, nas profundezas ou lá nas alturas. E Acaz muito corretamente, porque o Senhor, a Bíblia fala, não tentarás o Senhor, mas eu não sei se por esse motivo, mas ele vira e fala, eu não vou pedir, nem vou tentar o Senhor. Aí foi Isaías quem falou, ouvi agora a casa de Davi. Acaso não vos basta fatigar dos homens e ainda fatigais também ao meu Deus? Então, já que você não quer pedir um sinal, o Senhor mesmo vai dar um sinal. Era um sinal de livramento bélico. O assunto é que o povo de Judá estava sendo ameaçado. E ele precisava de um sinal para aquela hora. Ele precisava da solução de um problema imediato.
Ele fala, já que você se recusa a pedir um sinal de que Deus vai cumprir essa palavra de livramento, eu mesmo vou te dar o sinal. A virgem vai conceber. O impossível vai acontecer. Uma virgem vai conceber uma criança. E o Lisânias pregava, né? Como o Senhor apresenta para nós o seu filho para tirar de nós o medo, para arrancar-nos da situação de lástima, para nos tirar daquela situação em que nós não vemos saída, em que estamos perdidos. E o Senhor fala, eu estou enviando meu filho. A virgem vai conceber e dará à luz um filho, que será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. E ele perguntava, e eu começo com essa pergunta, qual é o seu medo? Qual é o seu medo? Qual é a sua angústia? Qual é a sua aflição? Emanuel está aqui. O que eu acho incrível dessa palavra toda, Selma, é que o acaso precisava de um sinal para aquela hora, mas Isaías acabou lançando um sinal que só se concretizaria 600, 700 anos depois. Acas nunca viveu para ver esse sinal, mas Deus mandou o sinal. Foi um sinal póstumo, não sei se existe isso. Mas o Senhor é fiel e cumpre todas as suas palavras. Todas as palavras do Senhor se cumprem. E ele mandou essa mensagem. No capítulo 9 de Isaías, ele manda outra mensagem. Acompanhe comigo lá. Para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon, a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. E o povo que andava em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Nada pior do que você estar no escuro, na vida, tateando, sem saber onde você está, para onde você está indo, como sair daquele lugar. E esta é a situação de um povo inteiro. Mas no meio da situação de obscuridade, de trevas, ele fala de sombras de morte, o Senhor diz, haja luz. E ele envia a luz à terra. Ele envia seu filho Jesus aqui. E olha a transformação. Primeiramente era um povo que estava em trevas. Era um povo que estava desprezado. A terra de Zebulon havia sido tornada desprezível, bem como a de Naftali. Um lugar de pobreza, de miséria, de morte. Mas no versículo 3, Deus muda essa sorte. Tens multiplicado este povo. A alegria aumentaste. Alegram-se eles diante de ti como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Era um tempo, Deus estava transformando uma situação trágica em uma situação de alegria, de prosperidade, de vitórias, de fertilidade. Era o crescimento geral que Deus estava proporcionando para a sua nação. Por quê? Porque o jugo foi quebrado. E o versículo 6, por que o jugo foi quebrado? Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Toda transformação é possível porque o filho foi dado. Porque o menino nasceu entre nós. Veja que são coisas diferentes. Ele não fala que o filho nasceu. Ele fala que o filho foi dado. É porque o filho já existia. Quem nasceu foi o menino. O menino nasceu porque Deus se fez homem e nasceu da virgem, mas o filho já existia. Então Deus dá o filho em forma de menino, coloca no útero de uma mulher virgem, e ele fala que o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome é esse todo aí: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Outro dia estávamos lá no Mackenzie e o Ion falava que no texto original, nos melhores originais, não tem nenhuma vírgula.
Uma vez o Lipe falou para mim assim, Fábio, não tem vírgula entre maravilhoso e conselheiro. E eu nunca tinha reparado que não havia vírgula. E agora, essa coisa de 3 semanas, eu fiquei sabendo que não tem vírgula nenhuma. É um nome só, tudo. Jesus é tudo isso aí junto. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Quanta informação tem nesse nome? Nós não celebramos o nascimento de mais um, nem de uma pessoa que se destacou entre as outras e foi. Nós celebramos que Deus veio resolver a nossa situação na terra, Ele mesmo, por meio de um sinal que Ele disse, a Virgem vai conceber. E depois Ele fala, meu filho entra no útero dessa Virgem e vai mudar a história. E o governo dele vai aumentar e virá paz sem fim, e sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar para sempre, desde agora e para sempre. E ele termina com uma frase incrível: o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Em Jeremias, o Senhor fala, eu zelo pela minha palavra para a cumprir. Quando Deus emite uma frase, Ele mesmo garante, Ele é a garantia de que vai cumprir essa palavra, porque é Ele que está falando. E essa palavra toda se cumpre lá, então, em Lucas. Eu estou terminando já. Lucas capítulo 1. Não estou trazendo novidade para você. Eu só quero lembrar o que a gente veio fazer aqui nesta manhã e por que estamos felizes de saber que o Senhor tem cumprido suas promessas. E versículo 26, então, nos conta, no 26 do capítulo 1 de Lucas, que Deus enviou o anjo Gabriel até uma cidade lá na Galiléia chamada Nazaré. E estava lá a virgem, mas comprometida. Essa era noiva de um descendente de Davi, cujo nome era José. E o nome da virgem era Maria. A Bíblia não fala o que Maria estava fazendo, se era enxoval, não sei, mas ela estava lá. E apareceu o anjo que vem dizendo a ela que ela era favorecida, agraciada e que o Senhor era com ela. Quando ela escuta a saudação, ela se perturba. O que significa isso agora? Então o anjo diz para ela não temer, porque ela achou graça diante de Deus e, portanto, ela ia conceber e daria à luz um filho. E aqui então você está vendo o cumprimento da promessa do capítulo 7 de Isaías. A virgem conceberá. E você vai gerar um filho e vai chamá-lo de Jesus. Mateus 1:21 fala, vai chamar de Jesus porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Porque Jesus é Salvador. Né? E o Carlos estava falando aqui sobre Gênesis 3:15. Porém, inimizade entre ti, ele falando para a serpente, para o diabo, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Uma coisa que me chama a atenção nesse versículo, que graças a Deus o Carlos ou não falou ou eu não ouvi, eu espero que não tenha falado, porque senão vai ficar ruim para mim. Ele não falou descendente do homem, ele falou só o descendente da mulher. A tua descendência e o seu descendente. Esse seu se refere à mulher. Não é descendente de homem. Porque Jesus nasceu de uma semente feminina, mas não de uma masculina humana. Então, desde Gênesis, a palavra do Senhor está apontando para a figura de Jesus. Jesus é o centro das Escrituras. Jesus é o centro do universo. E Jesus tem que ser o centro de nossa vida. Ele é o centro. Tudo nas Escrituras gira em torno da pessoa de Jesus. Qualquer outra coisa pode ser muito importante, mas não mais do que Jesus. E aqui, então, o Carlos falou sobre essa obra redentora, lá na cruz, aquele combate, né, em que a serpente marca o calcanhar de Jesus, mas o Senhor Jesus ali pisa a cabeça dele e conquista para nós a redenção dos pecados, o pagamento da dívida, o perdão dos pecados e a nossa salvação. Glória a Deus. Glória a Deus.
Glória a Deus por isso. Então ele continua no versículo 32, falando: ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, e ele reinará para sempre. Essas coisas estão escritas em Isaías capítulo 9. Então, o Gabriel não estava inventando nada. O que Gabriel estava fazendo aqui era apenas repetindo profecias já dadas anteriormente. Especificamente, as profecias de Isaías aqui. O seu reinado não terá fim. A Maria, obviamente, pensou assim: como é que vai ser uma coisa dessas? Eu não tenho homem aqui, eu sou virgem. Então ele explica: olha só, o Espírito Santo vai descer sobre você. O poder do Altíssimo vai envolvê-la com a sua sombra. Eu estava falando aqui, o próprio Senhor, o poder de Deus ia fecundar Maria. Por isso que o descendente é dela. E é por isso que ele pode ser chamado Filho de Deus. Ele foi chamado no versículo 32, será chamado Filho do Altíssimo. E é lá no versículo 35 que ele explica: por isso o seu filho também será chamado Filho de Deus, porque o Pai é Deus. O próprio Deus fecundou Maria para que nascesse Jesus. E para que você não duvide, Maria, do que eu estou dizendo, por acaso, a sua prima Isabel, versículo 36, já concebeu um filho. Era estéril, é velha e já está esperando um filho. Faz 6 meses que ela está esperando um filho. Por que ele coloca essa frase sobre Isabel no meio desse discurso? Era um papo Gabriel, em nome de Deus, e Maria. E por que apareceu Isabel nessa história? O argumento está no versículo 37. Porque para Deus não haverá impossíveis. Eu faço uma mulher estéril ter filhos, eu faço uma mulher estéril e idosa ter filhos, eu faço uma virgem ter filhos. Ninguém tem nada com isso. Porque para o Senhor não há impossíveis em todas as suas promessas. Dê um glória a Deus aí. O Senhor continua fazendo promessas. Essa promessa é central para a nossa vida, ela é decisiva para a nossa vida. Nós estamos reunidos nesta manhã, neste lugar, por causa dessa promessa que ele cumpriu. Ele prometeu 600 anos antes como um sinal para o rei Acás, ele cumpriu o sinal, e tudo que ele determinou ele vai cumprir, porque ele zela pelo seu nome, e ele cumpre a sua palavra. Mas hoje, o Senhor ainda tem dado palavras para nós. Ele ainda tem dado promessas. O mesmo Deus que foi fiel para cumprir as promessas acerca de seu filho, está vivo entre nós para cumprir as promessas que ele tem a nosso respeito. Mas Maria deu uma resposta fundamental para isso. Versículo 38. E eu queria terminar com isso. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Eu não sei o que teria acontecido se Maria tivesse dito: procure outra. O Senhor tem dado muitas promessas a nós, mas quantos de nós estamos dispostos a dizer: eu estou aqui? O Senhor tem uma promessa grande para a minha vida, mas eu estou disposto a cumprir. Porque você sabe, uma vez já falei isso aqui, acho que no ano passado, ou retrasado, não foi fácil para Maria. Você não pensa que foi legal. Põe assim no lugar dela. Aquela mulher ia aparecer com um barrigão ali. Todo mundo ia ver. Todo mundo ia falar assim: ah, José atravessou o sinal vermelho na hora aí. Todo mundo ia dizer isso. O José ia pensar assim: eu não sou o pai. Minha noiva saiu com quem? Você pensa que foi fácil para Maria? É que agora a gente conhece o final da história. Maria deve ter pensado em tudo que estava implícito nisso. Vou aparecer com a barriga e vou ter que explicar para todo mundo que Deus gerou esse filho. Ninguém ia acreditar. Mas ela vira para o Senhor e fala: eu estou aqui, cumpra a tua vontade em minha vida, custe o que custar. Custe o que custar, cumpra a tua vontade em minha vida. Quantos querem ser participantes das promessas de Deus? Quer mesmo?
Vem rir aqui no microfone para mim, Paulinho. Ficou certo. Quer mesmo? Talvez você esteja incompreendido. Quer mesmo? Mas Deus sabia que Maria, Deus conhece todas as coisas. Deus sabia que Maria ia aceitar o desafio. Deus sabe que você vai aceitar o desafio. O que Deus prometeu para a sua vida, Ele sabe que você vai aceitar. Talvez hoje você fale, eu não estou preparado, eu não estou afim, mas pode ter certeza, o que Deus tem para a sua vida, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Mas eu oro, em nome de Jesus, que os membros dessa igreja tenham essa disposição de Maria, de falar, eis-me aqui, eu sou servo do Senhor. Faça em mim como o Senhor queira. Faça em mim como o Senhor queira. Minha reputação não é tão importante. O importante é fazer a tua vontade. Nós somos abençoados hoje, 2000 anos depois, porque uma pessoa falou, eis aqui o servo do Senhor, faça a tua vontade, minha vida. Nós estamos nos últimos dias. Eu não sei se nós chegaremos ao ano 4000 e qualquer coisa, eu creio que não. Eu espero realmente que não. Mas há promessas e há coisas que Deus está realizando ainda. E talvez nós estejamos nas últimas páginas desse livro. E Deus quer contar com sua vida para cumprir essas últimas páginas. Ele vai cumprir todas elas. Mas Ele quer contar com a sua vida e com a minha. Quantos podem dizer, eis-me aqui, que o Senhor cumpra em mim a sua vontade. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua fidelidade. Pai, obrigado porque nós podemos confiar em cada uma das suas palavras. Porque desde Gênesis o Senhor vinha prometendo que enviaria o teu filho à terra. E todas as palavras acerca do Messias se cumpriram, todas elas, nenhuma caiu por terra. Obrigado, Senhor, porque tu és um Deus que zela pela tua palavra. Porque o Senhor se determina a cumprir sua palavra. E nós podemos confiar em ti, Senhor. Muito obrigado por isso. Pai, eu peço que recaia sobre nós o mesmo desprendimento que houve em Maria. De dizer, nós estamos aqui. O Senhor continua escrevendo a sua história. E nós estamos nesse momento aqui, aguardando a tua vinda, o teu retorno. Não mais como um menino, não mais como alguém que veio para pagar o preço, mas como aquele que virá para reinar. E nós estamos nesse espaço aqui, nesse tempo, nesse intervalo, servindo ao Senhor, preparando-nos como noiva para te receber. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor. Faça a tua vontade em nosso meio. Usa, Senhor, a minha vida e usa cada irmão meu aqui e use a tua igreja para cumprir a tua vontade nessa terra. Cumpra, Senhor, através de nós. Tudo que o Senhor prometeu, o Senhor cumpriu. E o Senhor continuará fazendo assim. Nós queremos estar envolvidos no teu plano. Faça assim, Senhor. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Nós vamos cantar então o hino, tá? E alguém vai avisar nisso que ela tem que descer aqui. Vamos ficar em pé. Pode ligar a TV aí, que sem TV a gente não enxerga a letra, tá? Cláudio, você sabe tocar aí? Ó, se vocês quiserem arriscar, tá? Andercinho, Trovão, Nau, tá? É só o maior, viu, Nau? Vitor, onde você tá? Eu tô sem tom aqui. Obrigado. Vamos cantar Surgem Anjos proclamando paz na terra. Viu, Anderson? É só o maior, viu? Vem, Alice. Não. Pode vir, Lia. Pode vir. Olha lá. Vai. Surgem anjos proclamando paz na terra, Deus louvor.
Vão seus hinos ecoando nas montanhas ao redor. Glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória a Deus nas alturas. Ó, pra frente. Se alegres os pastores, vendo infantes celestial, e acrescentam seus louvores ao louvor angelical. Glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória a Deus nas alturas. Mais uma. Berço de mim foi dado, mas do céu lhe veio louvor. Ele é o Salvador amado, bem merece o nosso amor. Glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória a Deus nas alturas. Mais uma. Povos, tribos, celebrai-o, glória a Deus também dizei. Genuflexo, adorai-o, ele é o Cristo, grande Rei. Glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória a Deus nas alturas. Já. Não vai ter mais um? Não, depois tem mais um. A gente vai intercalar. Pode sentar aí. Ah, ela? É você, mãe? Tá bom. É ela. Eu achei que era você. Senhor, Deus sempre cumpre aquilo que Ele promete. Nós acabamos de ouvir isso. Não podia chegar aqui e falar o contrário, né? Nem conseguiria, porque Ele é o Senhor. E Ele cumpre realmente tudo o que Ele promete. Ele é Deus. E continuando essa história, em Mateus capítulo 2, versículo 1 e 2, tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Esses magos eram homens sábios, homens inteligentes, homens cultos, homens que estudavam as estrelas e que queriam saber, ouviam as profecias, sabiam que estava o tempo de acontecer alguma coisa. Então, eles procuravam nas estrelas, procuravam na terra algo que dissesse: o nosso rei está chegando, o nosso rei vai chegar. Era a promessa. E era isso que eles estavam vivendo naqueles dias. Como nós hoje estamos esperando o arrebatamento. Senhor, se eu acordar lá no céu hoje, eu vou ficar mais feliz. Nós sabemos, pelas coisas que estão acontecendo no mundo, que está próxima a volta de Jesus, para Jesus nos buscar sobre o arrebatamento. E aquele povo sabia também. E havia a necessidade daquele rei. Por isso, eles estavam tão firmados nisso de que o rei viria. Que um rei viria para salvar o povo deles. Que no versículo 2 eles perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Ninguém tinha falado, era recém-nascido, era um bebê e era um rei? Onde estaria? Quem seria esse rei? Onde está?
porque nós vimos. Eles estudavam as estrelas. E a palavra diz, a sua estrela no Oriente, e viemos adorá-lo. Eles só queriam adorar o menino, o rei Jesus. E para isso eles andaram. Eles caminharam muito tempo, muitos meses, em busca de achar aquele menino, que já quando eles encontraram, já não era tão bebezinho, já era maiorzinho, por causa do tempo que eles decorrido até eles chegarem onde estava o menino. Alguém ficou muito alarmado. Um rei virá, vai haver guerra. São os judeus? Como vai ser isso? E no versículo 3, então, nós temos: e tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles: o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. Nós acabamos de ouvir que os profetas recebiam a palavra, assim como nós também ouvimos a palavra do Senhor, não mais, mas o Senhor falando conosco sobre a volta dele. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão: quanto tempo em que a estrela vai aparecer? Ele estava curioso, ele estava assustado, ele estava com medo. O que vai acontecer? Eu quero saber quanto tempo eu preciso arrumar o meu exército. E enviando-os a Belém, disse: olha, vocês vão, ides, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. Quando tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorar. Só que o desejo do rei Herodes não era ir adorar o menino, mas ele queria saber aonde estava esse menino. Depois de ouvirem o rei, no versículo 9, partiram, e eis que a estrela estava no oriente e os precedia, até que, chegando, parou sobre eles, estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. E entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Foi isso que eles foram fazer. Eles queriam adorar o Rei Jesus. Mas desde o início, Deus sempre ensinou aquele povo, não de mãos vazias. Todo sacrifício com mãos cheias, com ofertas. E eles sabiam disso. Então, os magos preparados, voltando a ler o versículo 11, e entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. O que nós trouxemos hoje na casa do Senhor? Nós viemos à casa do Senhor de mãos vazias? O que nós trouxemos para o Senhor nesse dia, nessa manhã? Então, nesse momento, nós vamos trazer as nossas ofertas, os nossos dízimos à casa do Senhor. Mas nós viemos adorar. E vamos adorar agora, trazendo nossas ofertas. E depois nós iremos adorá-lo com a ceia do Senhor. Nós vamos cantar ele? Nós vamos?
orar ou isso já é oração? Vamos levantar nossas mãos em direção às nossas ofertas. Senhor, muito obrigada, porque nós não poderíamos chegar na tua presença somente adorando, sem trazer algo para o Senhor, daquilo que o Senhor nos tem dado, daquilo que o Senhor tem nos sustentado, daquilo que o Senhor tem nos firmado com o teu propósito. Nós queremos te louvar também com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. E em tudo nós te agradecemos, Senhor, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Isso, obrigado. Ficar em pé mais uma vez, vamos cantar com outro louvor. Vem lá o pessoal ajudar aqui. Vamos cantar Vinde Adoremos. Vai só mesmo. Vou cantar só Natal agora. Vem aí, Carlão, vem ajudar aí. Vinde fiéis, né? Pode ser lá bemol? Pode ser lá bemol, é esse mesmo? Vai lá. Ó, vinde. Ó, vinde fiéis, triunfantes, alegres, vinde a Belém, já movidos de amor. Nasceu vosso Rei lá dos céus prometido. Ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos ao nosso Senhor. Olhai admirados a sua humildade, os anjos o louvam com grande temor, pois veio conosco habitar encarnado. Ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos ao nosso Senhor. Por nós nas alturas celestes baixando, em forma de servo se fez por amor. Em glória da vida nos dá sempre eterna. Ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos ao nosso Senhor. Nos céus adorai-o, os anjos em coro, e a todos na terra tributem louvor. A Deus honra e glória, contentes vengamos. Ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos ao nosso Senhor. Aplauda o Senhor. Isso. Vamos à ceia. Pode sentar mais um pouquinho aí. Queria que você abrisse sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 5. Nós sabemos que esta terra, ela está condenada, ela está contaminada. E essa terra, ela vai passar.
E o apóstolo João, ele teve uma visão incrível de coisas que acho que nem passa pela nossa imaginação que ele viu lá. Quando ele viu o Senhor e a glória de Deus, seu trono eterno, os anjos todos cantando e louvando a Deus nas alturas. E aí no capítulo 5, ele descreve assim: eu vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, e de todo selado com 7 selos. E eu vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: ora, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então eu vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. E ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo, nação, para o nosso Deus. Os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. E eu vi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujos número eram milhões, milhões de milhões e milhares de milhares. E eles proclamavam em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e força, e honra, e glória e louvor. Então eu ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, e debaixo da terra, sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. E todos os anciãos prostraram-se e adoraram. Aleluia. Deus estava com um livro na mão, que é o livro das coisas que vão acontecer ainda. E esse livro estava selado por dentro e por fora. E ninguém podia abrir esse livro e nem olhar para ele. Não há nenhum digno sobre a terra que possa fazer essas coisas que estão preparadas. Ninguém. Não há um justo, não há ninguém que possa fazer isso. Mas há um que é o Filho de Deus, o Cordeiro que foi morto, que veio como homem, que foi morto e que ressuscitou e vivo está. Quem é digno de abrir o livro? Quem é digno de abrir o livro? É Ele, é Jesus. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o nosso louvor.
E ele vai cumprir todas as coisas que estão descritas aqui. Tudo ele vai cumprir. Nenhuma vírgula vai passar. Nada. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E o anjo disse para ele: não chores, João. Não chores. Não chores. A terra vai passar por uma grande assolação, sim. Essas coisas vão acontecer. Mas não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Ele venceu. E esse cordeiro que está sentado no trono, ele voltará como um leão, como o leão da tribo de Judá. Ele veio humilde e manso como um cordeiro, mas ele voltará como um leão. E nós estaremos com ele, em vitória, em vitória. O povo de Deus se alegre e jubile diante do Senhor. Nós celebramos a ceia, porque nós cremos nessas coisas. E nós celebramos a vinda e o retorno de Cristo, porque em breve ele voltará. Venha tomar a ceia com o seu coração cheio de alegria e de entusiasmo, porque nós reinaremos com ele.